Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Vários fatos indicam que Bolsonaro tem fontes dentro da Polícia Federal que o avisam de passos que serão tomados contra ele e seus asseclas. Um dia antes da operação da PF contra Ramagem, Bolsonaro anunciou que teria problemas e a sua Orcrim se reuniu para ameaçar o Supremo. Orcrim, como se sabe, é uma sigla para organização criminosa. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania e ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, assim você recebe as nossas atualizações e, tendo interesse, pode assistir. Se inscrever, não deixe de acessar e configurar o sininho das notificações. Por favor, ajude o vídeo a chegar mais longe. Curta, compartilhe, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e ajuda a mídia progressista a se fortalecer. Reinaldo Azevedo foi um dos que notaram algo muito estranho no comportamento de Bolsonaro na véspera da ação da Polícia Federal, mas não só de Bolsonaro, dele e de seus asseclas. Aqui nessa matéria desta sexta-feira, modo de ser do golpe, um ano depois, é articular a impunidade dos golpistas. O colunista, ele com a sua sagacidade habitual, chegou a alguns dados bastante interessantes. Vamos ver que dados são esses. No caso do imbróglio da BIM, há a investigação propriamente dita e há o berreiro artificioso que pretende blindar Bolsonaro e seus aliados de qualquer apuração. Qual é a tática velha conhecida? Denunciar um complô, emprestando-lhe, se necessário, uma dimensão verdadeiramente bíblica, para depois anunciar aos sectários: eu bem que avisei, nossos inimigos estavam se preparando. Na quarta, porém, um dia antes da operação, o mito e profeta de si mesmo escreveu no Twitter: as próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis de muitas dores e incertezas. Quando um ímpio não quer que você olhe para um lado da estrada, ele bota fogo no outro lado da mesma, pois assim ninguém saberá do mal maior que ele fez do lado que você não olhará. Deus, pátria, família e liberdade. Na verdade, esse lema que ele escreveu ao fim da mensagem é o mesmo de Benito Mussolini, o artífice do fascismo, que degeneraria no nazismo no início do século passado. Mas vamos em frente. Diz o Reinaldo: horário da postagem, 9h30 da manhã. O homem mal havia acordado, mas seus radares sobrenaturais, e todos sabemos que inexistem radares sobrenaturais, já antecipavam uma tragédia. Eu cá fiquei com a impressão de que ele é muito bem relacionado ou com o divino ou com algum infiltrado na operação. E aí você vai me dizer: nossa, mas você fez um vídeo só por causa do Reinaldo Azevedo? É claro que não. Não só por causa do Reinaldo Azevedo, como porque ele escreveu algo que eu mesmo tinha notado. Mas não fui só eu, ou tampouco só o Reinaldo. Dias antes da ação da PF, Bolsonaro alertou nas redes sobre momentos difíceis. Veja só, matéria, reportagem do jornal Correio Brasiliense. Em mensagem no Telegram, ex-presidente afirmou que apoiadores deveriam se preparar para as próximas semanas, que seriam, segundo ele, decisivas. Veja só, não é? 4 dias antes de a Polícia Federal deflagrar uma operação contra esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, o ex-presidente Jair Bolsonaro alertou pelo Telegram que as próximas semanas seriam decisivas e com momentos difíceis. De acordo com as investigações,
uma rede de monitoramento de opositores e uso da estrutura de inteligência para atender interesses da família Bolsonaro foi montado entre 2019 e 2021 na ABIN. Na ocasião, a ABIN estava sob a gestão de Alexandre Ramagem. No domingo 21 de janeiro, em uma mensagem disparada em seu canal do Telegram, o ex-presidente demonstrou temor pelo que viria. Veja só, então aqui o Reinaldo Azevedo comenta algo que o Bolsonaro escreveu no Twitter um dia antes da operação. E aqui o Correio Brasiliense ele relata que 4 dias antes ele já havia falado disso. Mas não é só. Veja bem, nós temos também aqui um outro movimento que foi tomado diante da operação que viria. Diz o Reinaldo, em política, coincidência é quase sempre o desconhecimento de relações de causa e efeito. Que curioso. Na quarta, véspera da operação, e no mesmo dia em que Bolsonaro anunciou dores e incertezas, além da ação dos ímpios e incendiários, o senador Rogério Marinho reuniu a nata do reacionarismo /pesada em Brasília para anunciar o que mesmo as almas pias entenderam como uma articulação para intimidar o Supremo. Aí o que falaram os bolsonaristas da Orcrim, da organização criminosa de Bolsonaro. Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do parlamento brasileiro. E há uma evidente hipertrofia de um poder sobre o legislativo em cima do legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem oposição à situação que dizem respeito à preservação das prerrogativas e como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes, porque o que acontece em 2019 é que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal fazer os atos de ofício. Então aqui esse Rogério Marinho, ele diz basicamente nesse pronunciamento que o STF abriu dezenas de processos de ofício. Abrir um processo de ofício é o seguinte, o STF é um tribunal que ele tem que ser provocado para abrir um processo. Alguém tem que ir lá e pedir para o STF, olha, STF, abra um processo. No caso, o inquérito das fake news, o STF abriu sem ninguém pedir, o próprio STF mandou abrir. E isso é legal, está previsto em lei. Mas o bolsonarismo mente quando diz que o STF abriu dezenas de processos assim. Só abriu um. Mas, seja como for, o que interessa nesse caso é a movimentação que se produziu no bolsonarismo pouco antes de ser deflagrada a operação da Polícia Federal. E para que a gente veja como eles têm essa mania de infiltração, nós vemos aqui nessa matéria de hoje no Jornal o Globo, PGR e Polícia Federal dizem que Ramagem usou comissão do Congresso para acessar dados sigilosos após deixar a ABIN. Alvo da Polícia Federal acessou informações que jamais teria como investigado a partir de colegiado que fiscaliza atividades de inteligência, afirma Ministério Público Federal. O deputado nega, ele pode negar o que ele quiser, mas o que transparece fortemente em tudo isso, minha amiga, meu amigo, é que essa gente está tendo informações privilegiadas. No caso de Bolsonaro, que 4 dias antes falou que viriam dores e problemas. Um dia antes ele reforçou a mesma fala no Twitter. 4 dias antes no Telegram, um dia antes da operação da PF, no Twitter ele falava de uma operação que ainda não tinha acontecido e um dia antes da operação os bolsonaristas se reúnem com o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, para pressioná-lo por ações da Polícia Federal e das investigações contra eles. Ou seja, a grande suspeita, e não é de poucos, é de que Bolsonaro tem fontes dentro da Polícia Federal.
Alvos suspeitam que Ramagem espionou jantar durante racha do PSL, que era o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, que não existe mais, fundiu-se com o DEM e criou a União Brasil. E o jantar era entre Joyce Hasselmann e Rodrigo Maia. Na época, eles estavam se afastando do bolsonarismo e se tornaram alvo da arapongagem da Polícia Federal. O governo não apoia e não vai patrocinar a CPI da ABIN. O Lula não quer nem ouvir falar de CPI da ABIN, pela mesma razão que ele não queria a CPI do golpe, porque paralisa o Congresso e o Lula está preocupado em levar resultados para a população que está sofrendo e que está passando necessidade, pessoas que estão em situação difícil no país inteiro. E essa CPI a gente sabe que não vai dar em nada, porque o que vai acontecer é que vão blindar as investigações e vai chegar ao fim sem conclusão alguma. A Polícia Federal investiga se a ABIN também usou o programa First Mile, não é? o sistema para monitorar adversários contra caminhoneiros. Vai vendo. Investigações contra o deputado Ramagem mencionam espionagem de caminhoneiros com software First Mile, primeira milha, para quem não sabe. Tarcísio, Caiado e Zema articulam ação para acabar com a saidinha de presos. Veja bem, presos com bom comportamento estão chegando no fim da pena, eles podem sair para passar Natal com as famílias, faz parte do processo de ressocialização. Dos 100% de presos que saem, há um percentual de 4% que não retornam para a cadeia. Há esse percentual que é pequeno diante do fato de que não são tantos assim que têm direito a esse benefício. E aí, esses governadores querem acabar com o benefício de todos os que cumprem a lei por causa de uma ínfima minoria e que não vai mudar em nada o quadro da segurança, porque, na verdade, você tem um monte de bandidos solto por aí para cometer crime. Imagem da semana: a Alemanha vai às ruas contra os radicais. Manifestação teve como alvo o partido da extrema-direita, o AfD. Veja só, isso é um movimento na Alemanha contra a extrema-direita. A extrema-direita está se agigantando no planeta inteiro e a humanidade precisa combater essa chaga que também aqui no Brasil está presente e que inclusive ameaça tomar o poder nos Estados Unidos. O plano do GSI para reforçar a segurança do Planalto. A pasta comandada pelo general Marcos Amaro pretende instalar raio-x na área externa do palácio para evitar a entrada de pessoas armadas. É muito bom que seja feito isso, porque tempos difíceis virão. Operação contra a Ramagem será arma de adversários na disputa no Rio, mas aliados não veem prejuízo eleitoral, claro, não é? Mas os analistas todos enxergam que o Ramagem está acabado na disputa pela Prefeitura do Rio. Valdemar Costa Neto, o dono do partido do Bolsonaro, diz que o sonho de Alexandre de Moraes é ser candidato a presidente da República. Que conversa fiada! É uma conversa fiadíssima, não tem absolutamente nenhuma lógica. E o partido do Bolsonaro não vai abrir mão de presidir a CCJ neste ano. A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes, na verdade é a comissão mais importante no Congresso. Tudo que é importante passa pela CCJ antes de seguir para o plenário. Para ser aprovada, as matérias mais importantes têm que antes ser aprovadas na CCJ, e presidir a CCJ pode criar problemas enormes para o governo. Ano passado fizeram um acordo entre governo e oposição que a CCJ seria presidida pelo PT no primeiro ano e no segundo ano seria presidida pelo PL. Mas
o Lira não está querendo honrar esse compromisso sob pressão do Lula, porque ele sabe que com a CCJ na mão, a oposição bolsonarista vai infernizar o país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.